pessoal, tudo bom? Vamos lá? Mais um vídeo. Esse eu vou falar de fatoração, tá? Fatoração em números primos de um número. Então, sempre que você vai fatorar um número, você vai deixar sempre os resultados com números primos. Tem que lembrar que números primos são só aqueles números que tem só dois divisores, ele mesmo e o número 1, tá? Então, alguns números primos, colocar os primeiros aqui, tá? Então, números primos, né, os primeiros. Então, a gente vai lembrar do 2, do 3, do 5, do 7, do 11, do 13, 17, ixi, e tem um monte. São só os primeiros, tá bom? E para poder fazer a fatoração, o método mais que se utiliza é esse método prático aqui. Mas tem esse método também que chega bem parecido com esse. A resposta desse é exatamente igual, só o método realmente que é diferente. Eu vou fazer dos dois jeitos e você vai verificar qual dos dois que você se identifica mais, qual deles você acha mais fácil, se bem que desse aqui é o que você vai usar muito mais na escola, tá bom? Vamos pensar nesse método da árvore aqui. O método da árvore, ele vai ramificando o número em sempre dois números que multiplicados dê aquele número. Então, por exemplo, o número 80. Número 80. Para eu poder fazer a fatoração desse número 80, eu tenho que, pelo método da árvore, eu tenho que pensar que em dois números, que esses dois números multiplicados, ele vai dar 80. Então, a princípio, eu posso pensar no 8 vezes o 10. 8 vezes 10 dá 80, certo? Ok. Só que como o 8 não é primo e o 10 também não é primo, né? Então, a gente vai transformar esses números que não são primos em primos. Então, eu vou procurar dois números que multiplicados deu 8. Então, na tabuada, eu vou lembrar que, por exemplo, 2 vezes o 4 dá 8. Ok? Se eu for verificar já, eu vou ver que o 2 ele é primo. Só que o 4 não é primo. O 4 é número par. O único par primo é o número 2, né? Então, o 4 não é primo. Então, eu vou também ter que desmembrar o 4 em dois números que multiplicados dê 4. Então, quando eu vou pensar em dois números que multiplicados dê 4, eu vou pensar no 2 vezes 2. Então, ó, do 8, eu achei 2 vezes o 4. E o 2 é primo, só que o 4 não. Então, o 4 eu também tenho que desmembrar. Eu vou pensar em dois números que multiplicados dele. Pensei, 2 vezes 2. É primo, acabou. Então, da parte do 8, tipo, eu já finalizei. Não tenho mais o que fazer. Só que eu não posso esquecer que para dar 8, eu tenho que... Não posso esquecer que esse 2, ele faz parte da resposta. Esse vezes, ele continua aqui, tá? Esse 2 vezes 2 é a resposta do 4. Então, esse 2 mantém, esse vezes mantém, porque tudo isso aqui é 8. Depois, eu vou pensar no 10. Dois números multiplicados que dê 10. Então, eu vou pensar 2 vezes 5. Pode ser o contrário, tá? Que a ordem dos fatores, que são fatores, né? Então, a ordem deles não vai alterar o produto, que é o 10. Então, 2 vezes o 5 ou 5 vezes o 2 vai dar 10. Então, tanto faz, tá bom? Aí, eu vou ver, 2 é primo e 5 é primo. Então, eu transformei aqui em primo, então, meu exercício acabou. Então, em resumo, eu tenho que colocar todos os números primos. Então, esse aqui também vai descer, vezes o 5, e não posso esquecer que tudo começou daqui, ó. Ó, isso é um 8, isso é um 10, que multiplicados vai dar aquele 80. Só que eu posso simplificar isso numa única potência. Eu vou ver aqui que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 números 2. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta. Vezes o quê? O 5. 5 só tem um só, então é só ele mesmo. Então, eu posso resumir pelo método da árvore, começando com números que não são primos, e eu termino falando quem são os fatores primos do 80. Então, 80, os fatores primos dele são 2 elevado à quarta vezes 5.
Se eu fosse fazer isso pelo método prático, eu faria desse jeito. Eu vou colocar o 80, só que no método prático a gente passa um traço assim do lado, ó. Esse traço, ele significa que você vai fazer a divisão. Então, o traço é como se fosse a chave. É como se você estivesse dividindo 80 por esse número que você vai colocar aqui. Só que esse número que você vai colocar aqui, esses números, são só números primos. Não pode colocar outro número que não seja primo, tá? E outra coisa, coloque sempre na ordem crescente. Por quê? Porque na hora que você for fazer aqui o resumo, né? Colocar aqui a sua resposta de todos os números que estão fatorados desse jeito aqui, você vai colocar aqui também em forma de linha os seus resultados. Então, você não vai esquecer de ninguém, porque se você começar fora de ordem, você põe 2, você põe 3, você põe 2, você põe 3, você põe 5. Aí, na hora de fazer aquele resumão, você pode esquecer algum deles. E se você fizer na ordem crescente, você não vai esquecer de ninguém, porque você vem somando, ó. Tipo, somando no sentido de quantos números repetidos tem, né? Vamos fazer esse aqui que você vai entender. Então, a ordem crescente, lembra disso, tá bom? Ah, mas se eu não colocar na ordem crescente, vai dar na mesma o resultado. Vai, você vai multiplicar, você vai chegar nos 80. É só para que você não se esqueça de nenhum número, tá? Então, faça na ordem crescente, tá bom? Isso vai ajudar você muito na resposta. Então, vamos fazer. 80 é um número par, né? Como eu só posso dividir por número primo, eu vou lembrar que o único número par que eu tenho e que é primo é o 2. Então, aqui é par. Aqui, vou dividir por 2, porque é par. Então, quando eu faço 80 dividido por 2, a minha resposta é 40. Divide, resposta. É sempre assim. Então, eu vou ter lá 80. Quando eu divido ele por 2, 8 por 2, 4. 4 vezes 2, 8, zerou. Desce esse zerinho, joga o zerinho pra lá, virou 40. Então, a resposta vem aqui. Então, você vai sempre assim, ó, dividir, resposta. Dividir, resposta. Divide, resposta. Tá? Então, vamos lá. 40 é o próximo número. Eu vou ter que dividir esse 40 por outro número primo. Então, a lógica do exercício, você pensa sempre assim. Enquanto aqui for número par, você continua dividindo por 2. A hora que aparecer um número ímpar, aí você vai ver qual é o próximo número primo que você tem, para ver qual deles que se encaixa na sua resposta. Lembrando que não pode ser número decimal, só número redondo. Fecha, número inteiro, tá bom? Aí você tem o 40. Como ele é um número par, a gente vai continuar dividindo 40 por 2. Quando você faz 40 por 2, você vai lá, 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4, zerou. Desce esse zerinho, zerinho pra lá. Então, a resposta de 40 dividido por 2 é 20. Resposta aqui, ó. Dividiu? Resposta. Continua sendo um número par. Então, vou continuar dividindo por 2. Continua por 2. 20 dividido por 2, você vai ver que dá 10. Resposta pra cá. Aí, 10 ainda é número par. Então, continua dividindo por 2. Vai dar 5. A resposta você coloca desse lado. O 5 por 2 não dá. Próximo número seria o 3. O 3 também não dá. Então, o último número que você vai colocar aqui vai ser o 5. E 5 dividido por 5 é 1. Aí, aqui você acaba o exercício, né? Aí, acaba, sempre vai acabar no 1. E esses números aqui, eles vão ficar aqui na forma de linha, todos eles um multiplicados pelo outro. E se você multiplicar todos eles, você vai ver que vai dar 80. Se não der, é porque você errou alguma coisa aqui, tá? Então, vamos ver aqui. O número 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Fica fácil de você ver quantas vezes ele aparece. Você já pode colocar aqui direto, ou então colocar tudo separadinho e depois juntar. Então, ó, se eu for colocar, é isso aqui que eu tenho lá na minha resposta, ó. 1, 2, 3, 4 números 2. E por último, o número 5. Se eu multiplicar tudo isso, vai dar 80, certo? Eu posso resumir, vamos simplificar. Uma única base, somos expoentes. 1, 2, 3, 4. Vezes esse 5. Então, você vai ver que é a mesma resposta. Só os métodos é que são diferentes. Então, sempre que você tiver que fazer no método da árvore, você sempre pensa desse jeito, tá? Vou fazer mais um. Número 12, tá? Vamos... Ops, esse não. Desse jeito aqui, ó. Método da árvore, tá? O 12
que acontece? Eu vou pensar em dois números que multiplicados de 12. Então, eu posso pensar no 2 vezes o 6. Sempre dois números, tá? Pensa mais do que isso, não. Dois números que multiplicados dê o número. Então, 2 vezes 6 é 12, ok. O 2, ele já é primo, então não vou fazer nada com ele, eu só vou copiar ele para baixo. 2 vezes... E o 6, sim, o 6 eu preciso achar os números, dois números que multiplicados dê 6. Então, eu vou pensar no 2 e venho pensar no 3, que 2 vezes 3 é 6. Aí, eu transformei tanto esse que já era primo, e esse aqui que não era, que eu transformei em primo. Então, a minha resposta do exercício vai ser essa aqui. O que der para eu simplificar, eu simplifico. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vezes esse 3 aqui. Aí, essa é a resposta. Tá bom? Então, tem o método da árvore e o método prático. O método prático, você faria assim, ó. 12, passa o tracinho, começa a dividir. 12 dividido por 12. 12 dividido por 2, porque é número par, tem que ser par aqui, é o 2. Vai ser 6. 6 é par, continua pelo 2. 6 dividido por 2, 3. 3 só vai ter o 3 como divisor. 3 dividido por 3, 1. Então, acaba o exercício aqui, ó. Vendo? Aí, você vai colocar isso aqui na sua resposta. 2 vezes 2 vezes 3, mas pode simplificar. 2 ao quadrado vezes 3. Você vai ver que essa resposta é exatamente igual a esta aqui. Então, você vê métodos diferentes, porém a resposta não pode ser diferente. A resposta sempre é a mesma, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Beijos. Tchau, tchau. Até mais.